Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o advogado, professor Sávio Martins, especialista em direito imobiliário, que nos fala inicialmente sobre a nova linha de financiamento da casa própria anunciada pelo governo federal através da Caixa Econômica, cujo objetivo é reduzir os juros. Essa nova modalidade passa a calcular o financiamento do imóvel pelo IPCA, que é a taxa de juros de mercado. E o professor vai falar sobre esse assunto e outros mais do interesse de todos nós nesse momento em que o país passa por várias situações para colocar a economia, digamos assim, nos trilhos, no rumo certo. Professor, em relação especificamente a essa linha de crédito, essa nova linha de financiamento, melhor dizendo, enquanto temos uma inflação estável, é um atrativo imenso. Eu imagino que desde que foi anunciada essa nova linha de crédito, de financiamento, as pessoas têm corrido à Caixa para viabilizar o sonho da casa própria. Mas a gente tem que pensar também a médio e a longo prazo, não é isso? É verdade. E obrigada por estar aqui conosco. Satisfação, agradeço o convite. Falar sobre moradia, sobre direito à moradia, sobre financiamento é sempre salutar, porque, como você falou, o sonho do brasileiro, e isso não acontece em todos os lugares do mundo, ainda é a casa própria. Mesmo que às vezes seja desvantajoso comprar uma casa, muitas situações, se a pessoa tiver precisar de capital de giro ou recursos financeiros para outros investimentos, às vezes não é aconselhável nem comprar a casa própria, ter o dinheiro para girar e alugar uma casa. O aluguel, o velho aluguel também funciona ainda. A indústria do mercado imobiliário, a indústria da construção civil, ela tem uma grande parcela no desenvolvimento do país. Isso é fundamental. Quando a indústria da construção civil ela desacelera, é um índice negativo e o Brasil não está crescendo. Isso o governo sabe bem. Por isso, os incentivos constantes, o programa Minha Casa Minha Vida vai ser reformulado. Que foi um sucesso, Foi né? um sucesso. Todos ganharam com Minha Casa Minha Vida. Sucesso também de inadimplência. Porque agora a gente pode falar um pouco também, depois, mais adiante, sobre leilões, que é uma das especialidades nossas profissional. Então, houve também muita inadimplência. Agora, o sistema estava seguro, porque os valores para financiamento que não conseguiram ser honrados, não deu para desestruturar o sistema financeiro, a economia do país. Aquela crise dos Estados Unidos foi porque emprestaram demais, sem garantias e sem nenhuma segurança. De repente... Sem lastro, exatamente, você usou a palavra correta. No Brasil não houve esse perigo, porque a legislação, principalmente o sistema de alienação fiduciária, ele foi bem projetado para dar segurança. É evidente que o consumidor fica mais vulnerável. Se antes dependia, lá atrás, antes de 97, de uma ação judicial com hipoteca, que durava 20 anos, o banco perdia o dinheiro e demorava demais a recuperar. Nesse sistema de financiamento, a gente vê que o governo quer incentivar a moradia para poder impulsionar a economia. E pode ser uma armadilha se a economia se desestabilizar. Essas prestações podem ter um reajuste muito pesado. Lembrando que está se falando quando diz que a inflação é a questão da atualização monetária. Os juros, a Caixa também está reduzindo, né? Se lá atrás o parâmetro era 1% ao mês, dependendo da faixa, a faixa etária, dependendo da faixa econômica, o tipo de imóvel... Tudo isso é calculado para se estabelecer a taxa, né? A taxa, existe no os financiamento parâmetros. Específico Financiamento de cada cliente. popular, dependendo, pode chegar a 4 a 4,5 ao ano. Então, assim, é muito convidativo. Mas essa questão da imprevisibilidade das taxas futuras é o que coloca, digamos assim, todo mundo com as barbas de molho, né? É verdade. O consumidor está meio receoso com essa nova modalidade. A longo prazo, se houver uma desestabilização da economia, a prestação pode subir bastante. Por outro lado, a gente tem
o Brasil tem leis, às vezes falta ser aplicada. Então, por exemplo, a gente vê que a produção da nossa Assembleia é grande, muitas leis em vigor, falta a aplicação, tanto por parte do poder público quanto por parte do próprio cidadão, uma maior executoriedade da lei. Mas se a gente levar em consideração a economia do Brasil, ela tem um histórico de instabilidade, não é? Períodos de uma certa tranquilidade, mas indexar, relacionar a taxa de juros a uma taxa de inflação, o que é que se recomenda no momento, então, antes de se decidir por um financiamento nessas condições, nessas novas modalidades? Eu vou até ampliar. Eu sempre recomendo na compra de imóveis uma boa consultoria de um corretor de imóveis. Aí faço até uma homenagem aos corretores, que o mês passado teve o dia do corretor. São profissionais importantes nesse engenho da economia brasileira. Uma boa assessoria jurídica e, dependendo agora, já que haverá necessidade de se ver qual o melhor tipo de financiamento, um contador para poder fazer esses cálculos, projetar. A gente só vê a prestação hoje, né? O cidadão brasileiro tem o costume de comprar pelo valor da prestação. Cabe no meu bolso, então vai comprar um celular, um carro, não. Pode pagar até 3 vezes mais. Mas a prestação cabe no meu bolso, então ele não se preocupa com o tamanho, o tempo que ele vai ficar endividado. Nem o tempo, nem o valor da dívida. Nem o valor da dívida, ele só quer saber o valor da prestação. Então, as pessoas precisam ter... Como se justifica isso do ponto de vista científico, de uma avaliação mais ampla? São os apelos comerciais, né? A publicidade, a gente, infelizmente, ainda tem muita gente analfabeta, os índices ainda são altos, né? Principalmente na região norte e nordeste, e pessoas desinformadas. Quando o senhor fala, por exemplo, na importância de se ter digamos assim, um corretor, já houve um tempo, já muito antes, que se acreditava que a profissão de corretor estaria com os dias contados, né? Porque a internet surgiu, os sites de locação, sobretudo, foram se multiplicando, mas essa tarefa ainda é, digamos assim, uma tarefa do corretor? Eu acredito bastante. Presencial. Se o comprador, pode até não ser presencial, mas se o comprador ele não tem conhecimento suficiente sobre documentação imobiliária, sobre mercado imobiliário, é fundamental o corretor. Um site não vai resolver o seu problema. Como essas startups que surgiram, eu vi outro dia um site em São Paulo que faz já tudo. Já tem um contrato pronto, tudo pronto. Não entra, a relação é do comprador, do cliente com o site e só, para resolver venda e aluguel. Facilita, mas se as partes têm um nível mínimo de conhecimento e de informação, pode até... Ele faz essa intermediação, que é o papel do corretor. O papel do corretor é intermediar, comprador, vendedor, locador, locatário. Mas eu ainda acredito na consultoria, mesmo que não seja pessoalmente, pode ser por e-mail, por telefone, por chamada de vídeo. Eu acredito na consultoria de um corretor de imóveis, porque ele vai saber se aquela região vai se valorizar, se aquele imóvel poderá dar um retorno financeiro, se for comprado, por exemplo, para locação. Ampla, né? Uma avaliação mais ampla. E a questão de documentação é fundamental. Até porque as taxas cartoriais, né? Hoje, os emolumentos também, o que se paga para documentação é algo muito elevado. Né? Lembrando que no Brasil, Gorete, a gente tem uma escritura pública, sim, que é a regra, a gente daqui a pouco diz as exceções, mas a regra geral só se adquire a propriedade imobiliária, não mobiliária, que seriam bens móveis, imobiliária por escritura pública. Então você teria que pagar uma escritura, que escritura custará, em média, entre 4 a 5 mil reais, o teto é um pouco menos de 5 mil. Para imóveis acima de 170, já vai para o teto. Então, assim, raramente uma escritura é menos que R$1.000 de uma casa popular. Pois de um imóvel médio de R$3.000 a R$4.500. E isso é oneroso, escritura. Né? Depois tem ITBI,
Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Toda vez que você transfere a propriedade em um bem imóvel, tem que pagar imposto municipal. Esse imposto incide a ordem de 2%, se for comunicado ao município em 30 dias. Também tem esse detalhe, alertar os nossos telespectadores que toda transação imobiliária, se for comunicada até 30 dias ao município, você pagará 2% de ITBI. Passou de 30 dias, sobe para 3%. Você tem um aumento de 50%. Mas há também outros documentos que os cartórios anteriormente cobravam um valor específico e agora, como veio a lei que impede a cobrança, mas aí você tem que pagar dentro de um prazo. Se você passa de um prazo, aquela declaração já não vale mais. Você tem que renovar e pagar novamente. Quantas vezes você precisar, né? É verdade. E por último, fora a escritura, o imposto, temos um terceiro pagamento, que é o registro. Que é o mais importante. Que deveria ser o mais barato. Porque a escritura dá trabalho, fazer um contrato público, com todas as exigências legais, o imposto e o registro. O registro também, ele pode chegar a quase R$4.000. Então, somando isso tudo, para registrar um imóvel no Brasil, ele vai, principalmente em Alagoas, entre 5 a 15 ou 20 mil reais para imóvel de porte médio. Ou seja, de porte médio não é um imóvel, digamos assim, é para classe média e não uma classe média alta, classe média baixa, né? Entre 100 e 500 mil. Você vai gastar de 150 já gastaria mais, de 10 a 25 mil. Está aí a razão, por exemplo, de a grande maioria dos imóveis não estar regularizado? Eu acredito, diante das pesquisas que já participei, inclusive eu fiz parte da equipe da prefeitura, fui da procuradoria, que 90% dos imóveis têm alguma irregularidade. Pode até ter registro, mas a construção que existe nele não foi averbada no cartório de imóveis. As pessoas acham que aquele terreno, que antes era um terreno, eu não preciso informar ao poder público que eu construí. A prefeitura já cobra IPTU sobre essa construção, porque ela pegou as imagens aéreas, satélite, você aumentou, você fez um puxadinho no quintal, você vai pagar mais IPTU. Mas essa informação não está no registro. E pode ser que você queira vender o seu imóvel. Atenção, telespectadores, você vai vender o seu imóvel, aquela construção ou aquele complemento de construção do seu imóvel, se ele não estiver averbado na matrícula do imóvel, no registro, no cartório de imóveis, você não conseguirá vender. Então, muita gente está com o imóvel preso, ou porque não fez inventário. As pessoas têm o costume de não gastar nada. Para você se regularizar, tem que ter custo. Ou preguiça, ou desorganização, ou falta de dinheiro, ou vontade de não gastar dinheiro. Os imóveis ficam irregulares, Gorete. Essa é uma realidade. Pois é, e sobre essa questão ainda a gente vai tratar no próximo bloco, mas que fique claro, as taxas também são Os onerosas, impostos são elevados. São elevados, inviabilizam a pessoa assalariada a ter esse montante para fazer jus a essas despesas. É quase né? o preço de outro imóvel. Exatamente. A regularização. Mas é importante, muito importante. Importante sim, é sim. Mas vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né? Praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né? Que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o advogado, professor Sávio Martins, especialista em direito imobiliário, que nos fala inicialmente, não é, sobre essa nova modalidade de financiamento que foi lançado pela Caixa Econômica Federal para adquirir a casa própria, que é pelo IPCA e não pela TR, que é a taxa de referencial, que está zerada, mas que também pode ser utilizada, né, professor Sávio? Mas falemos sobre, especificamente, ainda essa questão da portabilidade e as condições que são colocadas no mercado para quem quiser fazê-la no seu financiamento. Primeiro ponto hoje é que não fique só com a ideia de que a Caixa é o melhor banco. Existem vários outros bancos privados, cooperativas de crédito, que podem ter taxas atrativas também. Então, o mercado hoje, Banco Santander, Banco Bradesco, própria Sicredi, que houve uma união entre Unicred e Juriscred, também já estão em financiamento. Já existe esses bancos online, Banco Inter, já também financiando. Então, o consumidor ele deve fazer uma pesquisa mais ampla. Buscar as opções do mercado. Se antes havia um direcionamento para os bancos públicos, o Banco do Brasil não tem tanta vocação, muito burocrático para financiamento. Há necessidade do consumidor, como ele vai comprar um carro que vai em várias concessionárias, faz a pesquisa, ele faça também dos imóveis. Não há uma cultura, né, de fazer, porque já se assimilou que os bancos públicos, no caso a Caixa Econômica, que teria, em tese, as melhores taxas, né? Eu tenho visto que outros bancos têm oferecido também mais agilidade. O número de servidores e funcionários da Caixa diminuiu bastante. Normal com o aperto financeiro que o país passa. Houve uma redução do quadro, diminuição. Existia um setor aqui na Superintendência de Alagoas que tratava só sobre financiamentos. Hoje é em Recife. Então, o consumidor tem até um pouco mais... Houve um prejuízo. Tem que se reportar a Recife, muitas vezes, para resolver questões imobiliárias. Professor, essas novas regras de financiamento só valem para contratos novos? Contratos novos. Não seria possível essas normas retroagirem, a não ser que o banco queira mudar queira repactuar. Mas, assim, esses financiamentos novos são para... Mas isso para banco público, né? Para banco privado pode fazer alguma... Dependendo da linha de crédito, sim. É possível? É possível. É possível. Em relação a leilão de imóveis, é uma preocupação, a gente não falou ainda na inadimplência, que na maioria das vezes, né, o leilão, na maioria não, é necessário haver uma inadimplência, seja no campo da compra do imóvel ao agente financeiro, ou mesmo um condomínio, a inadimplência no condomínio pode ser acionar o leilão, né, a venda do imóvel para pagamento da dívida. Hoje, como é que está essa situação? A situação hoje é bastante crítica. As pessoas, ou as construtoras, ou até entre particulares mais informados, ou se busca um financiamento. E esse financiamento está atrelado a uma alienação fiduciária, que é um contrato onde a garantia é o próprio bem, mas não a hipoteca anterior, que precisava ser executada na justiça, e a justiça, lamentavelmente, ainda é um pouco lenta, salvo raras exceções. Então, isso fez com que o crédito imobiliário fugisse, o que atrapalhou até o desenvolvimento do país. Em 97, veio a lei de alienação fiduciária, que já existia para automóvel, passou para o imóvel. Isso incentivou bastante, de 97 para cá. E como o comprador... Isso é uma armadilha grande para o consumidor também. Em que aspecto? Bom para o consumidor, porque os bancos vão ter mais vontade de emprestar por conta da segurança. Ruim para o consumidor, que eu alerto aos consumidores, eles estão desinformados, e não é só a classe E e D, não. São todas as classes. Financiamento imobiliário com alienação fiduciária, se você deixar de pagar a segunda prestação e completar a terceira, o banco notifica pelo cartório de imóveis. E executa? Não executa, ele já toma o imóvel.
Imediatamente? Imediatamente, já consolida. Você pode até ficar na posse, mas o imóvel vai a 2 leilões. Se não for vendido no primeiro leilão, pela dívida, vai ser vendido pelo valor da avaliação dele. Na outra ponta do sistema, é interessante adquirir um imóvel por meio de um leilão? Muito interessante, mas aí exige uma assessoria jurídica sempre. Tem muitas armadilhas, edital de leilão, por exemplo. Não prevê que quem vai quitar a dívida de condomínio. Então, já vi pessoas comprando imóveis, apartamentos de 250 mil por 100 mil, mas não observou que no edital tinha lá no final... Uma cláusula. A dívida de condomínio vai ser assumida pelo comprador. Pelo arrematante ou comprador. Pelo arremato. E a dívida superava até o valor do imóvel. Então, situações como essa. Que parecem, à vista de ser facilitada para o comprador, mas, na verdade, é uma armadilha, sim. Muito bom comprar imóvel em leilão, mas tem que se fazer uma pesquisa se existe um processo judicial anterior discutindo essa dívida. Então, às vezes, o imóvel vai a leilão e você tem um processo discutido. Você pode ficar com o dinheiro preso anos, dependendo da situação. Mas é muito vantajoso. Mas o alerta que eu faço para o consumidor é: deixe de pagar outras coisas. Deixe de pagar tudo. Claro, menos a manutenção básica, a conta de energia, a água, porque hoje o corte é imediato. Com essa nova prestadora de serviço, ela é cruel. Crudelíssima. Eu sei que a Assembleia Legislativa tem feito até, houve audiências públicas. Sim. A situação é grave, eles cortam imediatamente. Não deixe de comer, pagar energia e água. Mas, em segundo plano, pague a prestação do seu imóvel. 3 meses são o suficiente para você perder a titularidade dele. E hoje os contratos todos vêm com essa alienação fiduciária, que é um contrato de garantia. Na verdade, na alienação fiduciária, o imóvel, ele é do banco, do financiador ou do vendedor. Só deixa de ser do banco quando a gente quita o financiamento, não é isso? Fica uma condição suspensiva. Se você quitar, é seu definitivamente. Se você não quitar, eu consolido a propriedade para mim. Consolida, a propriedade é minha, eu vou só confirmar. Isso se faz diretamente no cartório de imóveis. E quando tem que se fazer a regularização também no cartório de imóveis, quando é um imóvel financiado? Sempre. O banco também só libera o financiamento quando for registrado no cartório de imóveis. Professor, quando se tem um imóvel financiado, digamos, financiamento de 20 anos para um imóvel, e de repente a pessoa já pagou grande parte, ou a metade, ou um pouco mais da metade desse financiamento, né, e não tem nenhum resíduo a mais para pagar. Ou seja, terminou, é da pessoa, é isso que se coloca. E como viabilizar, por exemplo, que às vezes o banco coloca a possibilidade de saldar esse débito, né, remanescente, digamos assim. Como fazer? O que é que se aconselha nesse momento? Em contratos antigos, principalmente da Caixa ou das securitizadoras da Caixa, há a possibilidade de fazer uma negociação. Baixa os juros nesse caso? O que é que baixa? O que é que tem de... Às vezes o banco faz um acordo com contratos antigos. Os novos, banco privado, às vezes tem mais facilidade de se negociar. Mas as normas são muito claras. Não pagou, vai para um primeiro leilão obrigatório, o valor da dívida e todos os custos. Um segundo leilão, o consumidor recebe se sobrar algum dinheiro. Se sobrar, ele pode receber o saldo remanescente. Se houver. Também, se não houver, ele está livre. A alienação fiduciária também tem essa vantagem. Com a consolidação e os leilões, o consumidor está com o nome limpo, mesmo que a dívida seja maior do que a garantia do imóvel. Também tem um lado positivo do contrato. Eu me referi, eu não me fiz entender, na verdade, sobre o fato de ter um financiamento, falta, digamos, metade, ou mais, um pouco mais da metade das parcelas a serem pagas, né? E aí, se a pessoa pode pagar aquele saldo devedor... Sim, vai ter um abatimento... Qual
o abatimento em termos percentuais vale a pena? O Código do Consumidor fala que se você antecipar qualquer pagamento, vai haver uma redução. Contrato de alienação fiduciária, não, como você já paga mês a mês com correção, provavelmente você não vai ter uma redução muito interessante. Só para contratos antigos valeria a pena? Valeria. Eu recomendo sempre que se você já pagou mais da metade do seu imóvel e a prestação está um valor pequeno, se você tira esse dinheiro de uma aplicação financeira e você fica sem uma reserva de segurança que toda família deve ter, não precisa ser investidor para lidar com dinheiro. É melhor continuar pagando o financiamento e não quitar, porque a liquidez, né? Você vai ficar sem liquidez e se os juros forem atraentes, é melhor você continuar pagando o financiamento. E o financiamento também tem uma vantagem, ele sempre vem embutido com um seguro. Então, se acontecer um sinistro, uma invalidez ou falecimento, esse contrato estará quitado. Perfeito. Tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e voltamos em 1 minuto. Já, já. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor advogado Sávio Martins, especialista em direito imobiliário, que nos faz aqui uma boa avaliação do mercado imobiliário, dos direitos e deveres dos consumidores, os clientes e a situação geral da moradia no país, que é colocada como uma das prioridades, não só de governo, que deve ser, como também da população em geral. Ainda que a escolha pela compra de um imóvel ou o aluguel desse imóvel esteja dentro da condição de cada um do aspecto da necessidade do consumidor. Portanto, eu pergunto, professor, em geral, o que caracteriza um bom negócio na área imobiliária? Primeiro, eu acho que o consumidor deve ter segurança do que ele quer e o que cabe no bolso dele. Mas também você tem que ousar, tem que ter um pouco de ousadia, porque você vai sempre comprar algo que vai valer muito mais do que você teoricamente ganha hoje, do que você consegue acumular em poucos anos. Pensando na valorização desse imóvel. Pensando na valorização. Então, tem que ter um planejamento. O que eu quero, o que está dentro de uma possível projeção de pagamento. Por isso que muita gente ficou inadimplente nos últimos anos. Não se imaginava que o Brasil ia ter uma recessão. E muita gente perdeu emprego e não poupou. É aquela velha história. Você tem que ter, no mínimo, quem financia um imóvel, o ideal é ter guardado, pelo menos, 6 prestações aplicadas na poupança. E as pessoas não lembram disso. Se eu ficar desempregado durante 6 meses... O correto é ter essa segurança para todas as situações. Todas as situações. Todas as situações. Mas, geralmente, quem busca o financiamento de um imóvel não é uma pessoa que tenha, digamos assim, uma situação confortável financeiramente. Se assim o fosse, ela partiria para a compra imediata, né? Mas a classe média, 80% dos imóveis de classe média são comprados com financiamento.
porque também não há a cultura da poupança. Uhum. Então, a classe Isso é geral. Isso é geral. A não ser a classe A e B. Mas mesmo assim, a classe A e B, para não se descapitalizar, ela costuma financiar também uma parte. Se puder dividir, divide, né? Divide. Em relação à regularização fundiária, né, e imobiliária também, como a gente pode entender hoje qual é a maior necessidade no momento para manter esse sistema, né, digamos assim, livre para qualquer negociação? Bem, para os privados, para as pessoas, é importante regularizar o seu imóvel, e isso vai ter um custo pessoal. As áreas de periferia, recentemente, em 2017, veio uma lei criando o REURB. O poder público pode fazer um projeto e daquela área, todos terem o seu título de propriedade, onde individualmente vai ser feito a medição da casa, a descrição do imóvel. O Tribunal de Justiça de Alagoas tem feito um programa bem interessante, que é o programa Moradia Legal, que é um tipo de REURB. É possível, sim, nessas áreas, participação do Ministério Público, principalmente Secretaria de Desenvolvimento, hoje é Desenvolvimento Territorial, né, SEDET municipal, mas tem que partir do poder público com as associações de moradores. Muito interessante esse projeto, porque a periferia, que se antes se chamava favela, hoje comunidade, e essas comunidades podem ter sua regularização. Inclusive, também mudança legislativa recente, Gorete, a possibilidade de você ter o direito de laje, no mesmo imóvel ter dois títulos de propriedade. 2 endereços, né? O térreo, a primeira lâmina, a segunda lâmina, sendo ou não da mesma família, podem ter registros diversos. Mas isso esbarra na burocratização. Há poucos meses foi aprovada uma lei federal que, para imóveis de pequeno valor em áreas de periferia, áreas de pouco valor econômico, é possível se averbar a construção de uma casa sem o alvará de construção e sem o habite-se. É justo, não é? Bastante justo. É justo. Agora falta regulamentação. Tinha que ter um arquiteto pago pela prefeitura, ou uma campanha com o CAU ou o CREA, para que houvesse pelo menos uma descrição, né, do imóvel, para se averbar na matrícula do imóvel. Porque as pessoas, elas compram o terreno, constroem sem alvará de construção, que é uma licença da prefeitura, não concluem a obra e pedem o habite-se à prefeitura, e lá no registro de imóveis continua sendo um terreno. Um terreno. Não foi transformado em prédio, em casa. Em nada além do original. Terreno. Então, assim, até na hora de vender, vai a dica para o telespectador. Se o seu imóvel, se a matrícula do seu imóvel, aquela certidão de ônus, não constar que ali existe uma casa com 3 quartos, varanda, e tem só o terreno, você não vai conseguir vender financiado. O banco não financia. A regularização de um imóvel nessas condições sai caro? Teria que se contratar um arquiteto ou engenheiro para que ele faça a planta. A prefeitura vai ter que avaliar se foram obedecidas as regras. Os quartos têm que ter janela, ventilação, não podem ter abertura para o prédio vizinho, recuos laterais. Vai depender de há um zoneamento municipal. Considerando para também imóveis populares, com essa lei federal, Gorete, não vai ser preciso essa burocracia. Perfeito. Aí isso também muito interessante. A gente vem vivendo um processo de desburocratização. Facilitando a vida das pessoas, né? Que já é tão difícil, não é, em áreas periféricas. Então, nesse sentido, é uma contribuição. E aí, como o senhor falou, caberia, assim, ao CAU e ao CREA se engajarem nessa campanha para termos a regularização e o conhecimento, porque muitas dessas construções ocorreram até de forma inadequada, né? Exatamente. Terrenos que não estão preparados para receber uma carga, digamos assim, né, maior. Áreas de encosta. Exatamente. Mas com tudo isso, agora, um dado curioso. A engenharia civil do Brasil é uma das melhores do mundo. Você já viu quantas favelas tem no Brasil?
milhares e milhares. Só no Rio de Janeiro, me parece que tem mais de 1000 favelas. No Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais populoso e mais rico do país. O que a gente vê é que não há acidente todo dia. Não há desabamento todos os dias. Exatamente. Então, assim, a não ser quando tem um período da chuvoso, quadra invernosa. Pois é. Mas, assim, em geral, os nossos mestres de obras, analfabetos, os nossos serventes, eles têm uma boa formação. Eles aprenderam a dimensionar a quantidade de cimento, a quantidade de concreto, a quantidade de ferro acima do normal. E aí está de parabéns a engenharia brasileira. Pois é. No mais, ainda em relação à regularização fundiária, o que dizer das áreas que não estão, são periféricas na cidade, mas estão em áreas rurais? Veja só, o que a gente vê, a gente volta no tempo. Maceió era um engenho, tomando como referência Maceió. Foi dividido em sítios, pequenas fazendas, pequenas propriedades rurais. Depois, alguns desses sítios se tornaram bairros com loteamentos. Outros não, outros foram invadidos. Então, assim, a gente vê uma falta de regularização grande. Se você não tem um título, que é um registro daquela área, mas a minha casa fazia parte de um sítio. A única forma de você obter esse registro vai ser com ação de uso capião. Então, é fundamental. E para, digamos, na nossa realidade aqui em Maceió, é uma grande área que está destinada a essa medida? Muito. Precisaria. Você deu até uma ideia interessante. Convocar aí o CREA, o CAU, a secretária Rosa Tenório, que é da SEDET, né, antiga SMCCU do município, para a gente juntar, inclusive, corretores, advogados, avaliadores, fazer um peritos, mutirão, digamos assim, né, de regularização. Regularizar as casas das pessoas. Porque moradia, a gente lembra de direito à vida, liberdade, igualdade. Moradia é um direito social previsto na Constituição. Está ligado à dignidade das pessoas. E é o poder público que tem que tomar a iniciativa para viabilizar essa regularização, porque a população em si ela não tem a condição de fazer isso, né, na maioria das vezes. Mas a gente sempre joga também muito o poder público. Mas as pessoas têm que se organizar em associações, cobrar, solicitar apoio. Tem também que partir da iniciativa privada. A regularização, né, fundiária, acredito que o poder público tem interesse, uma parcela até maior de responsabilidade. Passa a arrecadar mais, né? Exato, é o interesse do município. Do município, né, também, os cofres, né, do município. Vivemos ainda uma selvageria na periferia. Invasões, construções irregulares, muitas vezes insalubres, e falta fiscalização. Pois é, essa questão da fiscalização, cada vez que a gente passa por determinada área na cidade, que observa a construção pequena ali, não é, bem tímida, de alguns casebres, aquilo ali futuramente vai se tornar, como começou há anos, aquela cidade de lona, lá na parte alta da cidade, né? Então, não permitir que isso aconteça, né? Você falou, eu lembrei de um exemplo interessante. As rodovias estaduais, por falta de fiscalização do DR e do DENIT, as pessoas vão construindo na beira das estradas. Exemplo claro é Ipioca, Paripuíra, as invasões, não tem nem como duplicar, mas a duplicação depois de Riacho Doce ela vai ser por cima. Por cima, exatamente. Porque não dá. As pessoas invadiram e o poder público foi omisso. Na verdade, o poder público tem sido omisso, até na fiscalização, né, das queimadas na Amazônia, sem entrar em polêmicas políticas, é falta de fiscalização também. Totalmente, a desarticulação também desses setores, não é? Porque não precisa você ordenar, vamos fazer o dia do fogo, vamos fazer isso, aquilo outro, mas o simples fato de não instrumentalizar esses órgãos que têm a missão de fiscalizar, já precariza o trabalho, fragiliza a ação e o resultado é esse que a gente está vendo, né? O quanto tempo vai levar a natureza para recuperar essa área devastada pelo fogo, não é?
E existem instrumentos, Gorete, pouco utilizados pelo poder público. Por exemplo? Até chamaria a atenção dos representantes do município. Imóveis abandonados. Há muitos. A prefeitura não precisa pagar por eles. Ela pode arrecadá-los. O Código Civil prevê a arrecadação de imóveis abandonados. Tanto abandonados fisicamente pelos seus donos, quanto com a falta de recolhimento de impostos. E está lá no Código Civil, o prefeito Rui Palmeira pode arrecadar um procedimento administrativo, não é judicial, fazer a arrecadação desses bens. Pois é causando transtornos, né? Até do ponto de vista segurança, da segurança e da saúde, da salubridade, exatamente. Porque, além disso, além das casas, há também terrenos, imensos terrenos, que não estão murados, né? Sendo depósito de tudo. E não pagam IPTU, não paga nada. A prefeitura poderia arrecadar. Fazer uma campanha aí com o nosso prefeito Rui Palmeira para fazer a arrecadação desses bens. Há previsão legal e é um instituto pouco utilizado. Eu estive agora em Recife, num congresso, e foi falado que poucos municípios do Brasil utilizam esse instituto da arrecadação de bens abandonados, bens imóveis abandonados. E é de uma maneira fácil? Fácil, procedimento fácil. Notificação e arrecadação. Claro que a pessoa tem dando prazo. Publica um edital se não for localizado o proprietário. E há muitos imóveis nessa situação em Maceió, professor? Muitos imóveis. E as pessoas, assim, costume de não pagar IPTU. Você não paga o IPTU e abandona o imóvel, também está sujeito a que alguém tome a propriedade desse imóvel, que é o Instituto do Uso Capião. Vai variar de 5, 10 a 15 anos esse período de abandono. Para caracterizar o abandono e um novo proprietário vai surgir. Basta ele estar na posse durante esse período. Bem, eu lamento informar, já recebi a informação aqui, né, de que temos pouco tempo para encerrar a nossa entrevista e eu gostaria de colocar esses minutos finais às suas considerações, professor. É que as pessoas zelem pelo seu patrimônio. Eu tenho visto muita gente perder o seu imóvel por desorganização, por falta de informação, como é o caso dos financiamentos. Deixe de pagar outras coisas, não faça festas, não viaje, não troque o carro. Pague o seu financiamento e regularize o seu imóvel. Pague IPTU, contrate um profissional, se for necessário, de arquitetura, engenharia, um corretor, um advogado. Faça a regularização. Inventário também, as pessoas não entendem que é necessário fazer um inventário. Hoje está mais fácil, dependendo. Se não houver litígio, você faz o inventário no cartório extrajudicial. Os custos são elevados, é bem verdade. Mas você estando no seu imóvel regularizado, o seu patrimônio vale mais e não há risco de você perdê-lo. Pois é. E, por outro lado, na linha mais social, verificar essas questões relacionadas a abandono de imóveis na cidade, que o poder público pode tomar uma providência no sentido de viabilizar a arrecadação, como também garantir uma melhor saúde à população, né? Perfeito. E também a questão da REURB. Poderia haver esses projetos na periferia de Maceió. Tanta gente precisa, né? Pois é. De regularizar a sua situação. Pois é. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade, professor Sávio Martins. Uma boa tarde, estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você também por nos assistir e até o nosso próximo encontro.